Bem, como podemos começar? O teatro grego foi criado em 550 a.C. Isso mesmo, ele surgiu a partir das celebrações realizadas para o deus Dionísio. O teatro grego era realizado durante o dia todo. Pois é, parece ser bem exaustivo ficar vendo teatro por um dia inteiro. Mas pelo lado deles, eles se sentiram bastante confortáveis em estar ali para agradar os deuses dele. O teatro grego, obviamente, teve início na Grécia Antiga, no século V a.C. O teatro era associado a festivais religiosos, especificamente para saudar e cortejar o deus Dionísio. O deus Dionísio foi um deus do vinho, das festas, e foi considerado um deus muito importante. Pois é, mas de Deus ele não tinha nada. Mas ele tinha conhecimento para fazer vinho e drogas. Ele era bem importante porque ele era a alma da festa. Haviam celebrações que duravam 6 dias e também tinham os ditirambos. Posso falar um pouco dos ditirambos? Fique à vontade. Os ditirambos eram cantos líricos e eles tinham auxílio de fantasias e máscaras. Logo, o teatro evoluiu para um estilo cênico. Aí o teatro deu origem aos mímicos, dançarinos, musicais e recitais de poesias. Incrível saber que tudo isso surgiu do teatro grego. Então o teatro grego foi muito importante para a cultura grega, especialmente em Atenas. Pois essa arte se espalhou por toda a área de influência grega, desde a Ásia Menor até a Magna Grécia e norte da África. Bem, saindo desse tópico sobre o teatro grego, vamos para quais foram os primeiros teatros? Os teatros gregos eram situados ao ar livre, em locais com uma boa acústica e divididos em área. Posso falar das áreas? Pode. As áreas que formavam o teatro eram a plateia, a área da orquestra, o cenário e o proscênio, bem parecido com os teatros de hoje em dia. A plateia era formada por bancos de madeira, que foram substituídos por bancos de pedra. Bancos de pedra? Isso deve ser duro e bem quente. Pode até ser, mas eles estavam lá para cortejar o deus Dionísio. Pois bem, a área da orquestra era a área onde o coro realizava suas interpretações. Era circular em terra batida ou com lajes de pedra situadas no centro das bancadas. Havia também um cenário formado por estrutura que tinha a função inicial de servir como local para os atores trocarem de roupa. Tipo um camarim, né? Massa. Sim, e o cenário ficava atrás da orquestra e posteriormente passou a representar a fachada de um palácio ou de um templo. Genial usar o mesmo espaço para peças, eles eram bem criativos. As mulheres não faziam parte do teatro grego, pois não eram consideradas cidadãs das polis, ou seja, cidades gregas. Portanto, todos os papéis dos espetáculos eram apresentados pelos homens. Uma das características principais do teatro grego eram as máscaras, instrumentos indispensáveis ao figurino. Bem triste as mulheres não participarem das peças. Os principais temas das peças teatrais gregas eram ligados ao cotidiano, fatos heróicos, problemas emocionais e psicológicos, lendas e mitos. E não pode esquecer das homenagens aos deuses gregos, fatos heróicos e críticas aos políticos. Bastante coragem deles fazer críticas ao governo e parecer bem divertido. Saindo desse assunto, vamos pular imediatamente para os gêneros do teatro grego. Saiba que a evolução da forma de apresentação proporcionou a introdução dos enredos fictícios. Sabia? Desse jeito, dois gêneros foram estabelecidos no teatro grego, a tragédia e a comédia. Tragédia é o mais antigo do teatro grego. A tragédia abordava temas associados à religião ou às sagas dos heróis. As tragédias eram compostas por 5 atos, nos quais os personagens eram deuses, reis ou heróis. Interessante, e os juízes das tragédias eram compostos por 5 pessoas importantes da aristocracia. A comédia era um gênero que abordava fatos do cotidiano. Sim, ela era asseada na sátira. As comédias apresentavam críticas aos sistemas políticos e às guerras. Elas eram consideradas pelos críticos como gênero inferior. As comédias só foram reconhecidas meio século depois da tragédia. Uma pena, né?
Sim, não poderiam considerar todas como um gênero só e não inferior? Os júris da comédia eram formados por 3 pessoas da plateia, 3 pessoas na plateia. Isso é até pouco. até que não eram o suficiente para aquele palco pequeno. Apenas 4 autores do teatro grego tiveram suas peças reconhecidas integralmente. Sim. No gênero tragédia, os destaques foram para as obras Esquilo, Sofócles e Eurípides. Já na comédia, o único que teve suas peças integrais reconhecidas foi Aristófanes. Então quer dizer que esses receberam o reconhecimento? Sim, Eu já ouvi falar disso, Esquilo. Primeiro dramaturgo reconhecido, ele conferiu grandeza e esplendor ao gênero tragédia. Esquiló deu propriedade aos diálogos, aumentando de 1 para 2 o número de atores e reduziu a importância do coro. o Sofócles. Ele levou a tragédia à perfeição artística, operando mudanças no gênero. Além de aumentar de 2 para 3 os personagens, ele ainda acrescentou mais ações às tramas e potencializou a decoração e o figurino dos atores. E o Eurípides, apesar de ser o mais popular da era helenística, ele foi o menos valorizado. Além de criar personagens mais humanos, ele inseriu temas novos e mais modernos. E o Eurípides, apesar de ser o mais popular da era helenística, ele foi o menos valorizado. Além de criar personagens mais humanos, ele inseriu temas novos e mais modernos. E por fim, o Aristófanes foi o dramaturgo grego considerado o maior representante da comédia grega clássica. Caramba, nós abordamos um monte de assuntos interessantes hoje. Concordo, nós passamos um conhecimento bastante vasto para os nossos ouvintes. Vamos ficando por aqui, espero que tenham gostado desse podcast. Antes de finalizar essa apresentação, eu vou fazer uma entrevista com um amigo meu que eu fiz na internet esse ano. E o nome dele é Josh, mora em Santa Catarina e tô enrolando demais, então bora lá. O que você acha de como era antigamente o teatro grego? Eu acho que elas deveriam ser bem parecidas com a que temos atualmente. Deveria ser bem chato, né? Provavelmente chatas não, né? Porque para aquela época, talvez fosse uma das poucas formas de entretenimento que eles tinham na época. Por exemplo, agora nós temos várias outras coisas, temos internet, comunicação, é muito mais avançado. Então naquela época isso poderia ser muito mais interessante do que agora. Na sua visão, o teatro grego, ele tá associado ao quê? Como tudo antigamente, elas estavam relacionadas à religião e à política. Basicamente você tá certo. Você sabe o que é ditirambos? Eles são que nem o coral, só que eles faziam peças usando figurinos de animais e da mitologia deles. Sim, eles se dirigem aos deuses deles quase que toda hora. Então me diga, você sabe como eram feitas as peças? Eram feitas em um aberto com um formato circular e teriam uma acústica boa para que as pessoas que estejam sentadas possam ouvir, já que não havia microfone em 800 a.C. Cara, é bem elaborado para uma época tão distante. Badum. Quem pegou a referência? Quais seriam os gêneros do teatro grego e fale um pouco sobre. Comédia e tragédia. O teatro ou tragédia contava histórias religiosas e contos de heróis. O comédia contava histórias do dia a dia voltado para o humor. Quais seriam os atores famosos de antigamente, lá da época dos teatro grego, da vida? Foram Sófocles, Eurípides, Aristófanes, Medantro e Esquilo. Esquilo? Véi, quem dá um nome desses para uma criança, véi? E o pior é que grego não é nem uma língua portuguesa
Imagina quando trouxeram isso pro português. Ai, ai. Ao seu ver, qual que seria a modificação ou influência que o teatro grego teve atualmente e ou no passado? Ele influenciou em várias partes da literatura do mundo. Afora foi bem importante para a produção de várias obras. O que seria comoída? Sabe me dizer? Comodian é o que nós chamamos de comédia, só que em grego. Acertou. Ah, miserável. A essa hora provavelmente está dormindo, mas tipo, eu vou finalizar a apresentação por aqui. Professora, se a senhora gostou, dá um like. Ai, ai. É, na verdade, essa risada foi bem forçada, porque, tipo, eu acho que eu tô aprendendo a fingir esse negócio, mas tudo bem. Tô enrolando demais aqui. Até.